Algumas pessoas parecem mais animadas, enérgicas e jovens à medida que envelhecem. É como se guardassem o segredo de que o tempo não as afetou. Segundo Carl Jung, o mundo espiritual de uma pessoa afeta diretamente a sua aparência física. As pessoas que nutrem as suas almas, confrontam os seus conflitos internos e transformam as suas vidas conscientemente, começam a parecer mais saudáveis e jovens por fora. Neste vídeo, falaremos sobre as características daqueles que aparentam mais jovens do que a sua idade, segundo Carl Jung. 1. Pessoas que transcendem o tempo. Existem algumas pessoas, quando as vê pela primeira vez, têm dificuldade em adivinhar a sua idade. Nem as linhas em redor dos olhos, nem os fios grisalhos do cabelo conseguem suprimir a sua energia. É como se fossem imunes ao tempo. A vida também. As carregou de responsabilidades, perdas e fadiga. No entanto, este fardo está gravado não nos seus rostos, mas na sua sabedoria. A sua aparência exterior reflete um equilíbrio e vivacidade interiores, não o cansaço típico dos corpos envelhecidos. Uma atratividade, um brilho e uma consciência clara são sentidos nelas que são difíceis de descrever. Esta consciência não provém de nenhum elixir da juventude, mas da relação consciente que estabeleceram com o tempo. Segundo Carl Jung, os humanos não são apenas seres biológicos, mas também espirituais. Por isso, a sua relação com o tempo não depende apenas das alterações físicas. Enquanto algumas pessoas limpam constantemente o pó deixado pelos anos nas suas almas, outras acumulam-no e transformam-no num peso. As pessoas que transcendem o tempo são aquelas que têm a capacidade de sacudir essa poeira. Em vez de carregarem o fardo do passado, optaram por se aliviar aprendendo com ele. Enfrentaram os altos e baixos da vida não como um inimigo, mas como um professor. Em vez de suprimirem qualquer acontecimento que vivenciaram, confrontaram-no. Este confronto cria uma simplicidade no seu mundo interior e essa simplicidade também se reflete na sua aparência exterior. Estas pessoas que transcendem o tempo geralmente andam despercebidas em multidões, mas atraem a atenção quando estão num ambiente. Transportam a beleza não em proporções ideais, mas numa naturalidade elegante. Os seus tons de voz são calmos, os seus olhares são profundos, mas o mais importante, têm um estado de autocontrolo. Nem o esforço para se agarrarem à juventude, nem a ansiedade para evitar a velhice. Transportam a sua idade e todos os estados que a acompanham com honra. E talvez seja exatamente por isso que parecem mais novos do que são. Porque quando uma pessoa se aceita tal como é, ocorre harmonia entre a sua mente e o seu corpo. Esta harmonia emite uma luz que é percebida como estética no mundo exterior, mas que, na verdade, indica um equilíbrio espiritual. Transcender o tempo não significa parar os relógios. É permitir que a alma flua em paz com o tempo. As pessoas que parecem mais novas do que a sua idade são aquelas que conseguem viver sem rejeitar este fluxo, sem lhe resistir, mas sem se perder nele. Como Jung também salientou, quando o desenvolvimento da alma cessa, começa a decadência no corpo. No entanto, quando a alma se renova constantemente, nem o tempo consegue impedir essa renovação. E então, a idade torna-se nada mais do que um número. 2. Carl Jung e a juventude espiritual. Carl Gustav Jung defendeu que a alma humana é moldada não só pela dinâmica psicológica, mas também pelos símbolos, arquétipos e pelo inconsciente coletivo. Segundo ele, a aparência de uma pessoa não é apenas o resultado da biologia física. É um reflexo direto do mundo interior, dos processos inconscientes e do desenvolvimento espiritual. Jung defende que as transformações que um indivíduo experimenta no seu mundo interior podem afetar a sua aparência exterior e até o processo de envelhecimento ao longo do tempo. Embora esta afirmação possa parecer romantismo metafísico à primeira vista, quando examinada em profundidade, é possível perceber que reconsideram a sabedoria ancestral sobre a relação alma-corpo numa estrutura científica. A juventude, espiritual na sua perspectiva, não é apenas uma energia vital, mas também o resultado da flexibilidade mental, da profundidade emocional e da paz interior.
E estas características não se perdem com o passar dos anos, mas sim fortalecem-se com o tempo quando direcionadas corretamente. O processo a que Jung chama individuação é uma viagem espiritual na qual uma pessoa embarca para encontrar a sua própria verdade interior. Nesta viagem, o indivíduo desfaz-se das suas máscaras sociais, confronta a sua sombra, faz as pazes com os seus aspectos reprimidos e estabelece contato com o seu verdadeiro eu. Segundo Jung, a individuação torna-se mais significativa na segunda metade da vida, pois a pessoa já não se interessa pelas conquistas mundanas externas, mas sim pela integridade interna. É aqui que entra em jogo a juventude espiritual. A juventude não é apenas dinamismo físico. A verdadeira juventude é estar aberto à aprendizagem, estabelecer constantemente uma nova relação com a vida, manter vivo o sentido de curiosidade e manter-se emocionalmente flexível. Mesmo com o envelhecimento do corpo, a alma mantém-se revigorada, desde que seja nutrida por estas qualidades. Embora esta frescura seja percebida como uma aparência jovem quando vista de fora, é, na verdade, o resultado da estrutura interna da pessoa. No sistema de pensamento de Jung, um dos maiores perigos que impedem o desenvolvimento espiritual do indivíduo é confinar a vida a um ciclo mecânico de repetição. Viver com os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos e as mesmas reações faz com que a alma estagne e se desvaneça com o tempo. A preservação da juventude espiritual está oculta na capacidade do indivíduo estabelecer uma nova ligação com a vida a cada dia. Ser capaz de se maravilhar, de se surpreender, de manter a esperança apesar da dor e de continuar a procurar significado mesmo na escuridão. Estas são as qualidades que mantêm uma pessoa espiritualmente jovem. Esta juventude não surge com uma máscara cosmética, mas com uma iluminação interior. E, curiosamente, esta luz interior espalha-se para os olhos, para a postura e até para as características faciais da pessoa. A psicologia de Carl Jung não é apenas um sistema direcionado para o tratamento de patologias, mas também um convite para que a pessoa realize o seu próprio potencial. A juventude espiritual é um dos presentes mais valiosos deste convite. À medida que a pessoa vai conhecendo o seu mundo interior, desenvolve uma visão mais holística do mundo exterior. Este estado de plenitude reduz a ansiedade, a preocupação e a tensão mental, permitindo que o sistema físico atinja o equilíbrio. A pessoa sente-se mais vigorosa, mais animada e mais jovem, e esse sentimento é claramente perceptível do exterior. Por conseguinte, a compreensão de Jung sobre a juventude espiritual é fundamental não só para a saúde mental do indivíduo, mas também para a sustentabilidade da energia vital. 3.1 Fazendo as pazes com a escuridão interior. Cada pessoa tem um lado interior que muitas vezes tem relutância em ver. Esta área escura é definida como sombra na terminologia de Jung e inclui a soma dos nossos desejos reprimidos, emoções negadas e aspectos que não são aceites pela sociedade. A sombra não é um elemento moralmente mau ou maligno. Pelo contrário, é complementar da integridade psicológica do indivíduo. Segundo Jung, uma pessoa só pode atingir a verdadeira maturidade espiritual confrontando essa sombra. Confrontar a sombra é reconhecer não só as partes de nós mesmos que nos fazem sorrir ao espelho, mas também as partes de nós mesmos de que nos envergonhamos ou rejeitamos. E este confronto, embora chocante, é um passo indispensável para que o indivíduo preserve a sua juventude espiritual. Ao longo dos anos, uma pessoa desenvolve padrões não só no seu corpo, mas também na sua mente. Estes padrões são formados através de ensinamentos, traumas, papéis e expectativas. A sombra é a acumulação de partes que permanecem fora desses padrões e são reprimidas. A raiva negada na infância, os desejos reprimidos na juventude ou os ressentimentos ignorados na vida adulta acumulam-se no inconsciente e alimentam a sombra. A sombra cresce à medida que é reprimida, fortalece-se à medida que é reprimida e, eventualmente, começa a perturbar o equilíbrio emocional da pessoa. No entanto, fazer as pazes com a escuridão interior
começa com a intenção de compreender e transformar essa energia, em vez de a ver como uma ameaça. Uma pessoa que conhece a sua própria escuridão também pode ver a escuridão dos outros com mais compaixão. Isto traz paz interior. E, curiosamente, a paz emerge como uma frescura e uma vitalidade na aparência. Fazer as pazes com a escuridão interior não é um sinal de fraqueza, mas de uma consciência superior, porque a coragem deve ser demonstrada não só contra os perigos externos, mas também contra o caos dentro de nós próprios. Como Jung enfatizou, um indivíduo só pode tornar-se uma pessoa plena ao assumir a sua sombra. Uma pessoa que não o consiga fazer continuará a desempenhar papéis ao longo da vida, a usar máscaras e, eventualmente, a desgastar-se sob o peso desses papéis. Quando a alma se desgasta, o corpo envelhece. As pessoas que verdadeiramente se mantêm jovens são aquelas que não evitam o confronto, não adiam os acertos internos e aprendem a falar com os seus sentimentos em vez de os reprimir. Para elas, a escuridão interior não é um inimigo a destruir, mas um mestre à espera de ser transformado. Este estado de paz profunda permite à pessoa redirecionar a sua energia. Nada do que foi suprimido apodrece mais por dentro. Isto cria clareza mental e leveza emocional. Quando a mente se torna clara, os olhos começam a brilhar. Quando o coração se suaviza, até as rugas do rosto parecem diferentes. Portanto, a juventude espiritual é possível não apenas com alegria ou pensamento positivo, mas com uma relação saudável com a escuridão. Quanto mais cedo uma pessoa encontra a sombra interior, mais cedo se torna livre. E os espíritos livres carregam o fardo do tempo com mais leveza, porque se tornaram completamente eles próprios ao aceitarem não só a luz, mas também as trevas. 4. Firumuntu, a alma refletida no corpo. Na compreensão da psicologia de Carl Jung, o corpo e a alma não são duas entidades separadas, mas um todo interligado e em constante interação. Embora os modernos ignorem frequentemente os processos espirituais e tentem explicar os sintomas físicos apenas com razões fisiológicas, segundo Jung, o corpo é um espelho da alma. A alma transmite o estado em que se encontra, seja de paz ou de conflito, ao corpo de várias formas. Este reflexo manifesta-se ora através de doenças, ora pela postura e ora até através de uma expressão facial. Portanto, quanto mais equilibrada e harmoniosa for a estrutura interna de uma pessoa, mais vitalidade, juventude e abertura serão observadas no seu corpo. O dom espiritual possuído pelas pessoas que aparentam ser mais novas do que a sua idade é o resultado desta profunda harmonia interior e da integração alma-corpo. O corpo de uma pessoa que está em paz com o seu mundo interior ganha inconscientemente uma certa fluidez. Os seus músculos faciais tornam-se mais suaves, os seus olhares mais vivos, as suas colunas mais direitas e os seus movimentos mais leves, porque, à medida que o peso da alma diminui, o corpo reflete naturalmente essa leveza. Como Jung descreve, no processo de individuação, à medida que a pessoa se confronta com a sua própria sombra, os seus aspectos reprimidos no subconsciente, esta limpeza interior também se espalha para a estrutura física. Uma pessoa que vive em caos mental está em constante estado de conflito interior. E este conflito pode manifestar-se como tensão nos ombros, dor nas costas ou endurecimento da face. Por outro lado, as questões que são resolvidas espiritualmente são reunidas no corpo como energia dispersa. Como resultado, a pessoa parece mais jovem, mais calma e mais animada, porque a aparência já não é apenas genética, mas a projeção de vibrações espirituais na superfície física. O segredo de o corpo se manter jovem não pode ser explicado apenas pela nutrição ou pelo exercício. Um corpo que não alivia o fardo da alma acabará por se cansar por mais saudavelmente que seja alimentado, porque o envelhecimento não é apenas uma condição celular, mas também espiritual. Jung sublinha que uma vida em que a alma é negligenciada acabará por colapsar não só fisicamente, mas também em termos de significado. A sensação de falta de sentido faz com que a energia vital seja gradualmente retirada. Esta perda de
Energia é percebida como estagnação, fadiga ou velhice quando vista de fora. Uma vida onde a alma é alimentada com significado, integridade interior e profunda aceitação continua a produzir energia. Esta energia espalha-se pelo corpo como se fosse uma luz interior. Penetra nas feições faciais, reflete-se na cor da pele e faz-se sentir até no andar da pessoa. A alma é uma entidade invisível, mas cujo efeito se faz sentir em todo o lado. No sistema psicológico de Jung, quanto mais o indivíduo se aprofunda no seu mundo interior, mais integrado vive no mundo exterior. Este estado de integridade é a harmonia do corpo e da alma e revigora naturalmente a pessoa. Muitas pessoas concentram-se mais na sua aparência exterior à medida que envelhecem. No entanto, aqueles que realmente permanecem jovens são aqueles que dão prioridade à cura do seu mundo interior. Para eles, a imagem no espelho está em harmonia com o equilíbrio da sua alma. O brilho na sua pele, o brilho nos seus olhos ou a elegância na sua postura são testemunhas silenciosas de paz interior, não uma intervenção cosmética. Isto mostra que o verdadeiro segredo por detrás da aparência jovem é o quanto a alma está em contacto consigo mesma, e quanto mais profundo for este contacto, mais o corpo se torna belo, purificado e rejuvenescido por si só. Ou a pessoa que aceita a sua alma. Aceitar a sua alma é uma das ações mais profundas e transformadoras que uma pessoa pode realizar. Porque esta aceitação significa dizer sim a um eu completo, que inclui não só qualidades positivas, mas também fraquezas, contradições, erros do passado e lados obscuros. Na psicologia de Carl Jung, o processo de individuação começa exatamente neste ponto. A pessoa transcende os papéis sociais, as máscaras e as identidades superficiais e confronta a verdade do seu mundo interior. Esta verdade pode ser perturbadora, pode até abalar a pessoa num primeiro momento. No entanto, uma pessoa só se torna livre quando abraça a sua própria verdade espiritual. Esta liberdade não traz a depressão que vem com a idade, traz uma juventude que brilha de sabedoria, porque uma pessoa que não está em conflito com a sua alma está em paz consigo mesma. E esta paz interior permite-lhe transportar até os vestígios do tempo com mais suavidade. A pessoa que aceita a sua alma desistiu de se valorizar com aprovações externas. O que os outros pensam, como veem ou em que molde se encaixam, já não. É decisivo. A sua direção é para dentro. Esta orientação interior é um processo de alcançar o centro psicológico, tal como definido por Jung. Neste centro, a pessoa torna-se não só parte de si própria, mas também um ser de que tem plena consciência. Esta consciência abre as portas para uma vida em paz, tanto com as sombras do passado, como com as incertezas do futuro. E nesta vida, o tempo já não é uma ameaça, mas uma medida de profundidade e maturidade. Enquanto aqueles que rejeitam a sua alma se desgastam com o tempo, aqueles que a aceitam permanecem jovens apesar do tempo, porque veem a vida não apenas como a soma de acontecimentos externos, mas como uma viagem interior repleta de significado. Uma pessoa que está em contato com a sua própria alma também aborda o seu ambiente com uma consciência mais profunda. Para elas, as outras pessoas não são apenas figuras superficiais, mas seres complexos que existem com as suas próprias histórias espirituais. Isto permite-lhes desenvolver uma atitude mais empática, sem julgamentos e mais aberta nos seus relacionamentos. Como Jung também afirmou, uma pessoa que conhece a sua alma também pode sentir a alma dos outros. Esta profundidade intuitiva torna o indivíduo mais sábio, mais comedido e mais impressionante. Esta moderação acrescenta elegância à personalidade ao longo do tempo. Reflete-se nas expressões faciais, na linguagem corporal e até no tom de voz. Mesmo à medida que envelhecem, estas pessoas parecem ter sempre uma alma mais fresca, mais vigorosa e menos vivida, porque em vez de suprimirem a sua realidade interior, aprenderam a dançar com essa realidade. Uma pessoa que aceita a sua alma prefere fluir com ela, em vez de estar em constante luta com a vida. Ela não ignora as dores, mas também não se agarra a elas.
Ela não nega a sua fragilidade, antes, pelo contrário, carrega-as com honra. Este estado de aceitação é o indicador mais importante de integridade psicológica, porque uma pessoa que pode possuir as suas partes sem as rejeitar, estabeleceu agora o tecto da sua alma. Sob este tecto há medos, anseios, velhas recordações e desejos secretos, mas todos estão na mesma casa, não fugitivos, mas como elementos estabelecidos. Isto faz com que se forme um centro na alma. A serenidade e a atratividade na aparência exterior de uma pessoa que se instalou no seu centro não advém da estética exterior, mas da solidez dessa arquitetura interior. Mesmo que essa pessoa envelheça, não envelhece porque não entra em colapso espiritual. O corpo, portador de uma alma não colapsada, mantém-se vivo apesar do tempo. E assim essa pessoa parece sempre mais nova do que a sua idade. Cesse-lhe a luz nos olhos. Os olhos humanos não são apenas ferramentas biológicas que desempenham a função de ver. São as janelas através das quais a alma se exprime da forma mais direta e pura. Segundo Carl Jung, o inconsciente e a vida interior revelam-se não através de palavras superficiais, mas através de símbolos, gestos e muitas vezes através do olhar. Neste contexto, a luz nos olhos de uma pessoa é uma manifestação direta da sua clareza interior, profundidade espiritual e da relação que estabelece com a vida. A base do encanto misterioso dos indivíduos que aparentam ser mais novos do que a sua idade reside nesta vivacidade, clareza e consciência que transportam nos olhos. Porque quanto mais brilhante for o olho, mais desperta a alma. E uma pessoa com a alma desperta ilumina o seu meio envolvente com uma energia vital que resiste ao peso do tempo. A luz nos olhos não é apenas uma característica genética ou um brilho temporário que surge como resultado de uma boa noite de sono. A verdadeira luz é o produto de uma profunda transformação interior, aceitação e clareza espiritual. Como Jung descreveu na sua jornada de individualização, à medida que uma pessoa confronta os seus lados obscuros, transforma as suas emoções reprimidas e abraça o seu verdadeiro eu, a sua energia interior é libertada. Esta energia não se limita ao estado de alerta mental, também é sentida fisicamente. No entanto, o seu reflexo mais evidente está nos olhos. O olhar suaviza, mas também se torna mais profundo. Esta luz que surge nos olhos é um sinal de que a pessoa vê o mundo não só com os olhos, mas também com o coração. Porque o olho, que olha com o coração, vê não só objetos, mas também significados, histórias, emoções e almas. Isto dá profundidade ao olhar e inspira confiança, curiosidade e paz na pessoa que está à sua frente. Uma espécie de sabedoria silenciosa acumula-se nos olhos das pessoas que não evitam encarar a vida ao longo do tempo. Esta sabedoria não tenta ensinar nem convencer. Ela simplesmente existe e é sentida. Estas pessoas que falam com os olhos criam uma atração no seu meio envolvente, independentemente da idade física, porque nos seus olhos não há uma tristeza que sofreu, mas não foi resolvida. Há uma paz que compreendeu e transformou a dor. Segundo Jung, o indivíduo que alcançou a integridade espiritual já não é um ser que luta consigo mesmo, mas um centro que promove a paz. Esse centro irradia luz constantemente à sua volta. Esta luz nos olhos não pode ser alcançada com maquilhagem ou estética física. É uma luz profunda e contínua que vem de dentro. Portanto, a juventude tem um lado que não pode ser fornecido a partir do exterior, porque a frescura física dura pouco tempo sem o brilho espiritual. Mas uma pessoa com olhos brilhantes traz sempre vitalidade e esperança à sua volta, mesmo que envelheça. Quando olhamos nos olhos de algumas pessoas, sentimos imediatamente que há algo de diferente nelas. Esta diferença não advém das características faciais ou da simetria física, provém da clareza da existência espiritual. Os olhos são os narradores silenciosos da viagem interior de uma pessoa. E quanto mais fundo se vai nesta viagem, mais luz ela transporta. Tal como os símbolos que Jung utilizou para explicar a alma, esta luz nos olhos é também uma expressão simbólica do inconsciente, da intuição e do insight. A vitalidade nos olhos dos indivíduos que aparentam ser mais jovens não se deve apenas à saúde física,
mas também ao significado interior que sentem em relação à vida e à paz nas suas almas. Não se limitam a olhar para o mundo, sentem-no, percebem-no intuitivamente e vivem em contato com as suas almas. Esse contato reflete-se principalmente nos seus olhos, porque o olho é a voz da alma. E quanto mais puro for esse som, mais impactante é a sua luz. 7. Juventude da alma. A verdadeira juventude é muito mais do que frescura biológica. Pele desbotada, pele enrugada ou passos pesados são partes naturais do envelhecimento físico. No entanto, a juventude da alma pode continuar a existir independentemente destes sinais exteriores. Segundo Carl Jung, a estrutura espiritual de uma pessoa está inatamente aberta ao desenvolvimento, à transformação e à renovação. Enquanto esta abertura interior puder ser mantida, o indivíduo permanecerá vivo em todas as idades. Esta viagem interior ao longo da vida, que Jung define como o processo de individualização, mantém a alma constantemente aberta ao novo, flexível e profunda. Para que a alma se mantenha jovem, a pessoa deve voluntariar-se para a viagem de autoconhecimento, aceitação e transformação. Porque a alma mantém a sua vitalidade apenas no processo de realização do seu próprio potencial. Esta vitalidade encontra-se num estado de vibração invisível aos olhos, mas cuja existência se faz sentir. Os indivíduos com juventude espiritual transportam consigo uma frescura que transcende o tempo. Esta frescura manifesta-se tanto nos seus pensamentos, sentimentos, como nas relações que estabelecem com o mundo. A juventude da alma está diretamente relacionada com a curiosidade pela vida e com a procura de sentido. À medida que envelhecemos, muitas pessoas perdem o interesse pela vida, encaram os acontecimentos com julgamentos rigorosos e perdem a flexibilidade espiritual. No entanto, um indivíduo cuja alma permanece jovem consegue sempre manter-se aberto ao mundo. Não tem medo de aprender o que não sabe, de admitir que está errado e de tentar novos caminhos. Segundo a definição de Jung, esta é a confiança do indivíduo na sua própria bússola interior. Uma pessoa que se volta para o seu mundo interior, comunica com o seu inconsciente e confronta as suas próprias sombras, vive de acordo com intuições que vêm de dentro e não de padrões vindos de fora. Esta vida intuitiva afasta o indivíduo do dogmatismo e mantém a sua alma viva, porque cada nova experiência funciona como uma porta que expande a sua estrutura espiritual. À medida que a alma passa por estas portas, ao contrário de perder a juventude, alcança uma frescura integrada na sabedoria, e essa frescura aprofunda-se com o tempo, em vez de desaparecer. Outra dimensão importante para a alma se manter jovem é a preservação do sentido interior do brincar. Quando a imaginação, a intuição e a espontaneidade inerentes à infância são suprimidas na idade adulta, a alma começa lentamente a embotar. Jung vê a ligação do indivíduo com a sua criança interior como um passo indispensável para a integridade psicológica. Graças a esta ligação, uma pessoa pode envelhecer sem confundir seriedade com responsabilidade. Por outras palavras, levam a vida a sério, mas não a tornam um fardo. As pessoas que não perdem o sentido de humor, que conseguem pensar criativamente e que conseguem estabelecer ligações sinceras com o mundo, são portadoras da juventude espiritual. Esta flexibilidade interior encontra uma resposta no mundo exterior, porque a relação que estabelecem com o universo não é estática, mas dinâmica. Em vez de resistirem à mudança, dançam com ela. E quando esta dança é combinada com a experiência, emerge um estado de juventude que resiste ao tempo. De acordo com os ensinamentos de Jung, a juventude espiritual é também o esforço de uma pessoa para viver a vida de forma mais plena, percebendo a sua própria morte. A consciência da morte não é um medo que tolda a alma. Pelo contrário, pode ser uma consciência que aumenta a luz da alma. Esta consciência afasta o indivíduo de buscas sem sentido e leva-o a procurar o essencial. A idade torna-se um número, neste ponto, porque a alma transcendeu o tempo. A juventude da alma está relacionada com a abertura do coração,
com a flexibilidade da mente e com a profunda ligação estabelecida com a vida, e essa juventude não desaparece mesmo com o envelhecimento do corpo. Pelo contrário, torna-se mais evidente à medida que envelhecemos, porque a juventude espiritual é ser capaz de sonhar sem fugir para a realidade, manter os pés bem assentes na terra enquanto se sonha e ser capaz de se reconectar com um novo dia a cada manhã. Tal alma vive para além do tempo, e a pessoa que transporta essa alma parece sempre jovem, animada e brilhante para aqueles que a rodeiam. Soitun Tumeru Dom Espiritual. Dom espiritual é uma profunda capacidade interior concedida às pessoas que conseguem ver o invisível, sentir a verdade com a sua intuição e ir além da superfície da vida. Segundo Carl Jung, este dom é o resultado de uma espécie de despertar espiritual e não se manifesta da mesma forma em todos os indivíduos. Enquanto algumas pessoas vivem a vida inteira sem sequer se aperceberem desta capacidade, algumas encontram este potencial interior ainda jovens e outras nos momentos críticos da vida. Este dom espiritual, transportado por pessoas que aparentam ser mais novas do que a sua idade, vai para além de uma característica física. É uma luz especial, clareza e um estado de consciência oculto nas suas almas. Este dom nasce de acumulações, confrontos, dores e curas formadas ao longo do tempo. À medida que a pessoa progride em direção ao seu próprio eu, no processo a que Jung chama individualização, aproxima-se não só de si própria, mas também do inconsciente coletivo. E nesse momento, a energia espiritual transportada pela pessoa começa a espalhar a cura, não só para a sua própria existência, mas também para o que a rodeia. Isto manifesta-se como uma juventude visível, paz interior e profundidade intuitiva. As pessoas com dons espirituais abordam o mundo em que vivem não com um olhar superficial, mas com uma percepção multifacetada. Percebem os significados por trás dos eventos, sentem as emoções para além das palavras. Entram em contato mais facilmente com o plano intuitivo que Jung descreve como a consciência arcaica. Estas pessoas optam frequentemente por estar sozinhas, porque preferem ouvir as suas vozes interiores ao ruído exterior. Esta solidão não é um escape, mas uma forma de nutrição espiritual. Ter um verdadeiro dom espiritual significa ser capaz de sentir a dor dos outros, ser capaz de ler as tristezas que não conseguem expressar por palavras. Por isso, este dom também traz consigo uma grande responsabilidade. Tal como no arquétipo do curador ferido de Jung, transformar as próprias feridas traz consigo a capacidade de lançar luz sobre as feridas dos outros. Estas pessoas criam uma energia calmante e equilibradora nos ambientes em que se encontram. Curam com a sua presença, não com as suas palavras. E esta influência espiritual cria uma sensação de juventude e vitalidade naqueles que o rodeiam, independentemente da idade. O aspecto mais valioso deste dom é que não é um ornamento adquirido posteriormente, mas o resultado de uma descoberta interior. O dom espiritual é o resultado de uma pessoa viver em harmonia com a sua alma. Enquanto um estilo de vida constantemente exterior ostensivo, mas superficial, prevalece no mundo moderno, os indivíduos portadores de dons espirituais ouvem a voz que vem de dentro. Não se perdem na multidão nem moldam as suas identidades de acordo com a aprovação dos outros, porque este dom nasce da essência da alma e é alimentado não pela aprovação exterior, mas pela verdade que vem de dentro. Segundo Jung, para revelar este dom interior, o indivíduo deve primeiro confrontar a sua sombra, remover as suas máscaras e ser honesto consigo mesmo. Só então se alcança a integridade espiritual e se ouve a verdadeira voz da alma. Esta voz não grita, nem compete. Ela apenas fala das profundezas. E a pessoa que vive sob a orientação dessa voz interior transporta uma juventude, uma calma e uma sabedoria independentes da sua idade. Os seus olhares, palavras e posturas inspiram as pessoas porque o que transportam não é apenas conhecimento, é uma verdade transformada e vivida. Parecer mais novo do que a sua idade não é mera coincidência.
Esta é a expressão de uma verdade demasiado profunda para ser explicada pelos cuidados externos. O dom espiritual é uma qualidade transportada por pessoas que conhecem a sua alma, fazem as pazes com ela e realizam o seu potencial interior. Esta qualidade é polida, desenvolvida, aguçada e começa a brilhar com o tempo. Esta luz é refletida, principalmente pelos olhos, depois pelas palavras e finalmente por todo o ser. O simples facto de estar perto de uma pessoa assim ilumina o interior da pessoa, porque o dom que ela transporta é uma frequência que nutre a alma coletiva, torna visível o invisível e transcende o tempo. Este estado de profundidade e integridade espiritual, enfatizado nos ensinamentos de Carl Jung, é um dos tesouros mais preciosos e raros do mundo moderno. E os portadores deste tesouro são aquelas pessoas escolhidas que podem verdadeiramente resistir ao tempo e iluminar todo o seu ser com a juventude das suas almas. Neste vídeo, falamos sobre as características daqueles que parecem mais novos do que a sua idade. Segundo Carl Jung, não se esqueça de subscrever o nosso canal para mais conteúdo. Se nos quiser apoiar pagando, pode tornar-se membro clicando no botão participar. Adeus e até o nosso próximo vídeo. Obrigado.